Sua história, né? Você ficou casada, você foi casada há quantos anos? Eu fui casada, fiquei 16 anos casada e meu marido morreu bem rápido, bem cedo. Eu estou dizendo isso para dizer que eu fui a mãe do... Eu tinha 8 crianças e a tia do meu marido morava comigo. Mas como Deus é o pai dos órfãos e o marido das viúvas, eu não tive preocupação nenhuma. Uhum. Que coisa. De coração, imediatamente, não me lembro de ter Quando sua resmungado esposa morreu, dia. você tinha quantos anos? Quem? Quantos anos você tinha quando... 36. 36 anos? 36. E eu não me lembro de ter falado alguma coisa assim, porque, não, sempre falava, o senhor sabe de tudo. É muito importante essa visão que a gente tem que ter das mãos de Deus segurando a nossa vida. Que bênção, que bênção. É muito importante isso. Você tinha 8 filhos? 8. Tá. Agora, você criou os filhos, estudou, se tornou professora. Como é que você conseguiu? Pois é, não é. É porque Deus vai... Uma coisa que a mulher tem que perceber, porque toda mulher, ela nasceu mulher, tem uma missão feminina, vamos dizer assim. Ela pode ser pai e mãe, mas não pode perder a feminilidade. Porque se Deus deu força, coragem, assim, de avançar, de fazer grandes coisas, Deus deu força para a mulher fazer grandes coisas nas pequenas coisas. Grandes coisas nas pequenas coisas. Nas pequenas Você coisas. tem que ir escrevendo aí, gente. Tem que escrever. Que lindo. Aí, você tinha 8 filhos. 8 filhos, e daí é uma coisa interessante. Quando a gente confia na palavra de Deus, porque, por exemplo, assim, quando você casa tem que ter um propósito. Né? Propósito é algo que você coloca à minha frente e diz: o meu propósito é esse. Eu e meu marido, nós tínhamos um propósito de uma família grande. Como ele foi embora, eu falei com toda certeza, ele está ausente, mas Deus está ali, ó, na minha cabeça. Não abrir a boca para falar nada, jamais, só louvar e agradecer a Deus. Como eu estava terminando a faculdade, que naquele tempo a gente pedia ordem para o marido fazer as coisas. Naquele tempo, né? Eu posso estudar? Muito a contragosto, o italiano deixou. E daí eu estudei, porque Deus dirigiu meus passos. E entre perto de 100 alunos, eles me escolheram para ser professora. Isso só a mão de Deus, pastor. Porque Deus é que dá... Porque, como diz assim, né? Quando a gente tem alguém que nos guie, nós não estamos sem rumo. Quando nós temos Deus que nos guia, mesmo que a gente não entenda o caminho... Exatamente. Vamos dizer assim, a provisão, a largura do espaço para eu andar. Porque quando você fala que Jesus é meu pastor, por exemplo, Jesus é o meu caminho, a gente sabe que, como no trenzinho de trem, né, quando a gente está no trem, o trenzinho anda assim, na mesma linha, para em algumas estações para a gente comer. Se Jesus está no caminho, a mulher tem que saber que haverá provisão hoje, amanhã, depois. Então é uma questão de fé. É a fé que nos anima a andar direito. Cada estação tem um lugar que Deus prepara para a gente comer. Então não tem que se preocupar, pastor, porque eu não fiz força nenhuma para meus filhos estudarem, nunca paguei faculdade para filho. E é interessante, por que eu estou falando isso? Veja só, gente. Viver na mão de Deus é viver de maneira excepcional. Exatamente. Eu estou falando isso porque, olha só, a Marlene Gueato, ela ficou viúva com 35 anos. 36. 36 anos, com 8 filhos, certo? O menor 4 e o mais velho 14. Meu Deus, menor 4, menor 14. E você conseguiu, não é, educar todos os filhos, inclusive seus filhos são educadíssimos. Obrigada. É uma inspiração seus filhos, certo? Todos muito educados. E é interessante, 8 filhos, viúva, estudou, chegou a ser professora universitária, certo? E agora hoje tem algumas mulheres que têm um filho só e acha tudo complicado na vida. E algumas pensam que gravidez é doença. Pois é. Não é verdade? Não é doença. Não é doença. Então, gente, olha aí que lição. Mas você estava compartilhando comigo algo muito interessante sobre... a cultura, a mulher na cultura judaica. Na cultura judaica. Isso. Eu poderia explicar? Sim. Oh. Então, assim, por exemplo, o casamento é algo muito sério entre os judeus, né? Vamos dizer assim, é milenar, vamos dizer assim. Claro que provavelmente todas as culturas sofrem as transformações, né, de pensamento em vários lugares, né? Em todas as culturas. Mas algumas continuam com aquelas tradições, etc., baseadas nas escrituras sagradas. Então, o que eu acho interessante, acho muito interessante
na cultura judaica, é que a gente pensa que o homem judeu, ele escraviza a mulher ou ele trata mal a mulher. Não é assim. Eu achei muito interessante quando a gente lê Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, que levanta cedo, que ela, como navio mercante, que vem de longe com o seu pão, ela faz tricô, ela faz agasalho para os seus filhos, ela dá ordem para as empregadas, é um serviço de bastidor. Né? E é uma coisa interessante, que quando o marido chega do serviço, e ele tem que assistir um estudo na sinagoga ou no lugar que eles prepararam naquela região para conhecer a palavra, a mulher, ela não se atreve a dizer não vá. Porque muitas vezes a mulher, ela atrapalha o marido para a igreja, no tempo nosso aqui. Exatamente. Ela atrasa com a maquiagem, ela atrasa com isso, atrasa com aquilo. É verdade, né, E pastor? até não o deixa ir arrumando outro programa. Outro programa. E daí até tentando, que o judeu sempre fala que mulher só de olhar para a gente é uma tentação. Então acontece o seguinte, a mulher incentiva o marido a ir à sinagoga, embora ela já trabalhou o dia inteiro, já lavou, passou, cozinhou, cuidou da criançada, ela vai ficar com a responsabilidade da criançada ir para a cama, se ele voltar um pouco mais tarde. Mas qual a importância disso? É que quanto mais ele aprender a palavra de Deus, mais ele estará apto para dirigir a sua família. Olha só. Para compreendê-la e para vencer, entre aspas, vencer na tarefa que Deus deu aos dois. Então, são duas forças. Né? A força que sai e faz. E a força que fica e faz. Só que ela fica em segundo plano. Então, eu tenho um caso muito interessante, pastor, de um homem até ateu, chama-se Carnal, Leandro Carnal. Leandro Carnal, muito conheço. bem. O Leandro Carnal, eu frequentava em São Leopoldo. Posso contar Pode, o que pode. ele falou interessante? Que é interessante para as mulheres. Aprender isso é importantíssimo para ver o casamento. O Leandro Carnal, eu me lembro dele de calça, porque ele é alemão, de meias 3/4, com as perninhas, como é que chama aquela roupinha, tipo terno, uma coisa assim. Ia para a igreja, onde eu frequentava também, lá em São Leopoldo. Hoje ele cresceu. Então você conheceu pessoalmente o Leandro Carnal? Ele ia com a gente, ele fazia parte do grupo de amizades. Ele é uma das mentes mais brilhantes do Brasil Mais brilhante, hoje. só que ateu. Ateu, Mas ele ia com a gente à igreja católica. E ele falou que ele foi convidado para fazer uma apresentação de moda do tempo do Luís XV, da corte do Henrique VIII, não sei lá como é que era. Não me lembro agora, gente, desculpa, estou muito velhinho, alguns dados não me vêm a coisa. E que ele foi convidado para ir, ele foi para dar um estudo sobre aquilo, num desfile de modas, coisa que foi o primeiro e único. Estudou bem para aquilo, tinha muitos recursos para estudar. E quando terminou, a pessoa que estava tomando conta do evento falou, agora eu vou levá-lo para você sentar. E ele se sentou na primeira fileira. Sentou na ponta. Só que passado o tempo, ela veio e falou assim para ele, olha, o senhor vai me desculpar, mas a primeira fileira é para aqueles que são os convidados importantes da festa. Então ele foi obrigado a ir para a segunda fileira. Ele falou, nesse artigo dele, talvez eu enxergasse melhor da última fileira. Mas eu achei interessante, ele falou que às vezes a gente enxerga melhor na segunda fileira. A mulher é desse tipo. Porque Deus deu uma perspicácia para a mulher é terrível, pastor. O senhor concorda? Concordo. Mulher é bicho terrível. Ela percebe o senhor piscar. O senhor entendeu? Ele falou, então, a gente que fica na retaguarda, nós temos mais chance de ajudar o outro a vencer. Você não precisa chegar em primeiro lugar. Exatamente. Você vai passando pelas dificuldades, como eu falei para muita gente, faz cara de paisagem. Faz cara que não está entendendo, porque o seu trabalho é um trabalho interior, pastor, da graça de Deus. A gente recomenda aos filhos todos os dias para que Deus os guarde, os aproxime cada vez mais deles. Não que lhe dê bênçãos e bênçãos e bênçãos, mas que guarde os caminhos para ele não perder o mais importante de todos nós, que é a fé, a certeza absoluta que nós somos chamados filhos pelo Deus que criou o mundo, por alguém que é o inominável,
que lê, que vê o mundo com os olhos, que pode medir as montanhas na balança, pesar. Então, nós não podemos perder que nós somos do segundo escalão, vamos dizer, para nós aqui. Mas a gente tem que cumprir o papel da mulher, deixando que o marido apareça, que quanto mais ele cresce, melhor para nós. E é interessante, né, Marlene? Tem coisas que eu não entendo muito bem o comportamento de algumas mulheres. Por exemplo, uma mulher falou para a gente essa semana: meu marido, ele tem chamada pastoral, só que eu não quero que ele seja pastor. Eu não quero que ele seja pastor. E às vezes, esse marido que tem chamada pastoral, ele é dedicado, ele é aplicado, ele lê a Bíblia, ele ora, ele participa da vida da igreja. Será que essa mulher gostaria de ter um marido bêbado? Para ela era mais interessante ser auxiliadora de um marido fora da igreja, que enquanto ela vai para a igreja, esse marido vai para o bar, vai para o baile. Quantas mulheres estão orando para que o Senhor mude o marido, transforme o marido, para que ele seja uma bênção na casa de Deus? Agora, tem mulheres que têm um marido abençoado, comprometido, envolvido com as coisas de Deus, e ela acha que é demais, que é muito, ela não quer, porque ela quer uma outra vida que não é essa vida que Deus preparou para ela, para o marido. Não é verdade? É verdade, porque a vida matrimonial ela é exaustiva. Ela é exaustiva, mas acontece o seguinte, porque a vida matrimonial, incluindo o marido pastor, então a mulher tem um tríplice trabalho com os filhos, com o marido e com o pastoreio, porque o peso do pastoreio pesa para ela também, pastor. Sim. Ela entra no mundo mais seu, mas eu acredito que essa senhora, ela não deve ter a visão do Deus único e verdadeiro e do que é um chamado, porque eu tenho um chamado. Chamado todos nós temos. Agora, a convocação que Deus dá para nós, Paulo em Romanos 1, ele fala: eu servo de Deus, chamado para o evangelho, ele é chamado, separado para o evangelho de Deus. Então, essa separação é uma honra, pastor. Uma honra. Eu vejo como a minha esposa, Rose, ela se realiza, não é? Se o senhor está bem, feliz exatamente, da vida. Ontem eu fiquei observando, né, o cuidado da minha esposa comigo. Eu falei: Rose, eu deitei no sofá ontem, né? E falei assim: finalmente, hoje à noite eu tô com tempo livre para descansar. Aí ela tava fazendo o crochêzinho dela, aí eu deitei no sofá e fui fazer até a pesquisa de um presentinho de namorados, né? Do dia. Falar nisso, é o dia dos namorados, sábado. Você já comprou um presente para sua esposa? Já comprou um presente aí pro seu marido? Sábado, dia dos namorados. Né? Dia dos namorados. Sabe que eu recebi uma benção ontem? Gente, Deus cuida da gente nos detalhes. Deus cuida da gente. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui, rapidamente, aqui, né? Abrir um parênteses aqui. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, deitado na cama e tal. Daqui a pouco, 1h da manhã, um irmão me chamou. O irmão me chamou para falar comigo alguma coisa concernente ao casamento dele e tal. Mas antes ele falou assim: olha, é o seguinte, varão. Vem assim, varão, manda seu pix para mim aí, manda seu pix para mim. Falei: por quê? Manda seu pix para mim aí, porque eu vou pagar o seu jantar sábado no dia dos namorados. Eu vou pagar. E ele mandou o valor da janta, não é? Para eu jantar, vou jantar lá no Coco Bambu, não é? Sábado à noite, entendeu? Eu falei: olha como Deus cuida da gente. Lá, Coco Bambu? Chique. Como Deus cuida dos detalhes. Mas deixa eu voltar aqui. O que eu estava falando? Eu até esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Eu tenho a impressão que está um pouquinho alto para mim aqui. Da irmã Rose, você lá na sua casa e tal. Isso, exatamente. A Rose estava fazendo o crochê dela lá e eu estava... Ela ainda faz crochê? Faz crochê, ela gosta. Aí ela faz as roupinhas, às vezes, para o netinho. Tá bom agora a altura? Tá melhor agora. Tá melhor. Beleza. Porque senão fica um pouco atordoada. Exatamente, então pode falar se tiver. Não, é porque velho fica mesmo, né? Que não, velho. é verdade. A senhora é experiente. Veja só. Alguém diz velho é o diabo, na verdade, e o pecado. Então, veja só, gente. Eu estava com a minha esposa, né? Falei para ela assim: poxa, finalmente sobrou um tempo. Estamos aqui uma noite livre para a gente ficar agora relaxadamente. Até eu fui fazer coisa boa, não? Fui fazer a pesquisa lá do presentinho dela de namorada. Daí ela falou assim: ô Jô, você quer comer alguma coisa? Ai, que beleza. Eu falei: daqui a pouco acho que eu vou comer agora. Mas ela falou: mas já é 11 horas. Eu falei: meu Deus, já 11 horas já. Daqui a pouco vem ela: você quer caqui? Eu
Falei, tá docinho? Ela falou, tá. Daqui a pouco lá vem ela, com um pote de caqui, né? Com pote, com caqui, tudo picadinho. Não tem assim, dinheiro que pague isso. Com picadinho, com um garfinho, e eu deitado lá no sofá, na boa, e ela me servindo assim. Aí eu fiquei olhando assim e falei, que coisa linda. Até eu digo que a melhor maneira de dizer te amo é servindo. Ou servir é a melhor maneira de dizer te amo. Então, ou seja, a minha esposa entendeu que quando eu estou cumprindo bem minha missão, ela se realiza. Então, quando a mulher entende isso, que a felicidade dele é a sua felicidade. Mas esse não é amor verdadeiro? Exatamente, exatamente. Agora tem mulher que ela trabalha ao contrário. Esse é o podcast de número 4. Nós estamos falando aqui sobre os desafios da mulher de pastor e fazendo uma abordagem ampla sobre as mulheres, tá? Dona Marlene, nós temos 2 mulheres na Bíblia que a senhora conhece tão bem quanto eu, que chamam a nossa atenção. Nós temos uma chamada Jezabel, certo? E nós temos uma mulher chamada Abigail, não é? Nossa, Abigail era coisa fantástica. E é um contraste. Uma era coveira, a outra era parteira, né? Exato. E a Jezabel, ela era esposa de um pastor, porque ser rei de Israel era pastorear um povo. Pastorear vamos dizer, entre aspas, o rebanho. O rebanho. Entre aspas. Exatamente. E quão mal fez aquela mulher, não só para o marido, mas ela teve um fim horrível. A Jezabel. Jezabel teve um fim horrível e também... Isso também prejudica o próprio rebanho. Fala um pouquinho sobre o problema de uma mulher dominadora. Bom, a mulher dominadora, realmente, ela está fora do padrão da feminilidade bíblica. Não é verdade? Porque quando a gente fala em feminilidade, eu falo assim, das mulheres que têm consciência do seu papel maternal, o seu papel conjugal. Porque a mulher tem... Eu sempre falava, a mulher... tem 3 tarefas diárias. Primeira, com a casa, com os filhos. Segunda, vamos dizer assim, olha, a gente tem o primeiro turno. O segundo turno, nós temos trabalhos extras que às vezes aparecem para a gente. Mas o terceiro turno com o marido, esse, para mim, é o melhor, o mais gratificante, vamos dizer assim, que mais realiza a gente como mulher. Eu falei para uma parente minha, para uma neta, eu vou contar para o senhor uma coisa interessante. Posso falar, né? Eu falei para uma neta minha, querida, olha, você está com 30 anos, seus pais têm o que deixar para vocês. Você trabalha fora. Trabalha muito. Tem virtudes, são auxiliadoras, são assim generosas nas missões, tudo. Mas eu falei, veja bem para que você foi criada. Você tem que já viver, se você viver 60 anos, minha filha, eu falei para ela, a metade da sua vida já passou. E o tempo passa. Daí, e você marca o tempo com os seus frutos, os seus passos, etc. Não há como você fugir daquilo que você fez. Então, assim, você vai escolher ou morrer rica, sentada no sofá com um gato do lado, ou você vai escolher... E olha lá, se o gato quiser ficar com ela. Isso, porque gato também não fica, é cachorro, né? Ou você, minha querida, vai ficar junto com o amado da sua vida, encostando a cabeça no ombro dele. Porque quem é amado na vida, quem é amado encontra seu lugar na vida. O amor é o recheio da nossa vida. E você deixar o outro feliz é um benefício duplo. Por quê? Porque eu faço uma boa ação, mas eu também recebo a recompensa, às vezes, na hora. Outra coisa, pastor, posso falar uma coisa muito interessante? A gente lembra, por exemplo, sem falar da Jezabel, da Abigail, o senhor se lembra quando Moisés estava no deserto pastoreando? E daí ele sentiu um calor grande atrás dele. Ele virou para ver, porque ele viu aquele fogo, ele percebeu a radiação de luz, virou, era a sarça ardendo. E o que Deus falou? Tira o sapato, porque esse lugar é santo. Muito bem. A mulher é aquela que vai trazer o Shekinah para casa. Porque o Shekinah é a presença de Deus na nossa vida. É ela que vai dar
o calor para que todos se sintam felizes, que a obrigação da mulher é servir a Deus e fazer tudo para a família ser feliz, mas é um sacrifício muito grande, você precisa largar de você, porque a gente olha para trás, pastor, a gente vê tanta injustiça, É verdade. tanta ingratidão, É verdade. mas valeu a pena, valeu. Valeu a pena. Eu fico imaginando a senhora hoje. Não dominar, você Vendo não a sua tem que família. dominar ninguém, pastor. Exatamente, Você tem que ser a portadora da paz, a carregadora da paz. Quando o senhor falou do marido, o meu marido, domingo, que a mulher queria aquela tranquilidade, domingo à tarde, ele chegava e falava, ai, Marlene, mas, sabe, a gente tem, no meu tempo, todo mundo era meio caipirão, o senhor está entendendo? Hoje você quer ir no McDonald's, comer burger, não sei o que lá. Marlene, uma saudade de comer um feijãozinho, um arroz e uma covinha. Eu falei, é para já. A segunda... Ela é a segunda sua, viu? Fazia tudo. Eu punha perfume nele. Uma vizinha falou, você fica adornando o teu marido, aí ele perfumado, além de ser bonitão. Eu falei, não tem importância. Eu faço feliz. Amém. Mas eu sou feliz com ele. Exatamente. Tanto é que eu nunca tive outro homem na minha vida. Já pensou? Porque não havia necessidade. Supriu. Foi o suficiente. Quem viveu um amor bem grande, embora de trancos e barrancos e acertos, mas se o movimento interior da nossa alma é servir ao Deus poderoso, porque eu criei meus filhos pensando no futuro. Quando eu viajava com meu marido, eu também lia as coisas de Deus para ele. Então acontece o seguinte, a mulher ciumenta, ou a mulher que quer impedir que o marido seja o que ele quer. Agora, se ele vai fazer alguma coisa, deixe de quebrar a cabeça, que nós temos um Deus maior que vai poder consertá-lo. Você sempre aconselha. Claro. Mas aí está a maneira de aconselhar, já é uma história para uma outra oportunidade. É porque tem mulher também que ela não sabe, ela vai falar Mas e em vez de ela ajudar, ela atrapalha e cria uma resistência maior, porque não sabe falar. E outra coisa, o que é isso? Desprezar uma obra de Deus na vida do marido? Ela não está com o Deus verdadeiro. Não está, ela está com Deus que ela... Outra coisa que eu queria lembrar às mulheres, que nós temos essa tentação, que as mulheres elas são iludidas pelos olhos, pela roupa, por tudo, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Me diga uma coisa, pastor. A família real inglesa, são chamados de reis. Ali é a realeza. Mas se a gente pegar a palavra realeza, o senhor tira o começo da palavra real. O que é real para nós? Nós estamos vivendo num mundo irreal, fora da realidade. Irreal, fora da realidade. Isso daqui, pastor, é tudo passageiro. A única realidade é o reino de Deus. Então, quem é real é Cristo. Tem uma música que diz, ele é realidade, ele é realidade, ele é real. É o único que é. Então, nós estamos vivendo de acordo com a cultura do mundo. E o mundo está se transformando tanto que nós não pensamos mais para agir. Nós adotamos, vamos dizer assim, as características do mundo hoje, como eu estava conversando no estudo bíblico ontem, a respeito de Noé, que Noé morava num lugar onde havia muito roubo. E eu estava explicando para a moça, olha, a palavra roubo, ela enquadra na palavra roubo a violência, a sexualidade exagerada, o estupro, enquadra o engano. Tudo que é ruim é enquadrado, a vaidade, viver a realidade do que não é, não ter dó, nós não temos mais dó de ninguém. A mulher perdeu o sentimento com a Jezabel. A Jezabel chegou a matar o Nabote com seus 2 filhos para dar um prazer para o Acabe. A Abigail não. A Abigail, ela aguentou Nabal, mas ela aguentou com, vamos dizer assim, não é com garra só, ela aguentou com elegância. Aguentou aquele marido. E a Abigail poderia até ter dito para Davi, assim, Davi, vamos fazer o seguinte, vai lá, mata só Nabal. Hoje faria isso. Exatamente. Ou senão, então o que ela fez? Fez as pazes, conversou lá. Muito bem interessante que o Davi não foi tonto. Que, aliás, ele não era tonto coisa nenhuma. Mandou chamar Abigail para ser esposa dele. Exatamente. Tipo assim, uma mulher como essa eu preciso do meu lado.
Uma mulher que se interpõe entre um marido louco, não é verdade? Porque ela protegeu o marido louco também, né? Protegeu a família, esse marido maluco e tantos outros, né? E olha só, ela protegeu o marido louco porque tinha muitos outros que iam morrer por causa da loucura do marido. Exatamente. Olha que mulher sábia foi ela, não é verdade? É verdade. Então, às vezes, você protegendo o seu marido, que não é o que você gostaria que ele fosse, você está não só protegendo ele, está protegendo seus filhos, não é? Você está protegendo a quem está ao redor, a mãe dele, talvez, o pai, não é? A família dele. Então, olha que mulher sábia foi a Abigail. Agora, eu ouvi uma... Eu só queria só uma palavra. A mulher hoje tem que fazer assim. Essa mulher que não quer que o marido seja pastor. Porque tem mulheres que falam, olha... Eu conheço uma mulher que falava assim, o moço pregava, ele falava, te chamaram de pastor? Porque você gosta que chame de pastor? Porque pastor é um título, né? Ao invés de ajudar o marido... Porque pastor, todos nós pastoreamos todos alguém. Todos nós, de alguma forma. O que nós temos que pensar é o seguinte, pastor, que o nosso padrão de referência você vai pôr a cabeça, você vai perguntar, eu fiz o que Deus quer que eu faça? Uhum. Essa mulher tem que pensar nisso. Uhum. Ai, se ela impedir a obra de Deus. Uhum. Ai daquele que impedir que a palavra de Deus seja quebrada, seja desprezada. Então, se ela não quer, ela vai colher depois os frutos mais tarde. Ele Exatamente. pode não querer falar da palavra de Deus, mas pode querer falar de coisas outras para outras mulheres. Exato. Ela vai jogar o marido dela na lama, ela vai jogar o lar dela na lama. Exatamente. Tá falando, então vamos estudar. É que nem a mulher judaica. Vai estudar. Exatamente. E a mulher tem que ser a grande incentivadora do crescimento do marido, porque se o marido cresce em Deus, cresce na palavra, cresce no conhecimento dos valores do evangelho, quem ganha é ela. Eu tive um filho que a namorada falava assim, olha, a sua mãe é uma jararaca. Escuta bem. Meu Deus! Não, era minha amiga, sua mãe é uma jararaca. Olha, se você fizer faculdade de direito, você não vai passar no OAB. Se você for para o exército, você não vai aguentar. Esse é o tipo de namorado que um filho meu teve. Que coisa. Eu falei, querido, você não se incomoda eu falar assim? Pode falar. O Jajaraques é uma cobra, ela está sempre espreitando ali, né? E eu falei assim, apesar que cobra é gente bem má, mas a sua mãe, ó... Porque eu tomava conta, eu falava, presta atenção no namoro. Como diz lá o Douglas, o divórcio começa no namoro. Exatamente. Então, será que a pessoa é reta, é amiga, vai querer o seu crescimento? Se o marido crescer, a vitória é sua também. Exatamente. A vitória é sua. Exatamente. Isso é muito importante. A gente tem que amar até as últimas consequências, pastor. Até morrer, né? Com Jesus, na última hora, o ladrão lá na cruz... o Senhor, quando ele falou Senhor, segurou pela mão. A palavra Senhor fez com que ele pegasse o ladrão e levasse para o paraíso. Amém, amém. Agora, tem uma coisa muito interessante. Esse é o podcast de número 4, estou batendo um papo muito agradável e as pessoas estão aqui gostando muito, as mulheres estão gostando muito. Veja só, eu tenho aqui algumas perguntas, tá, para fazer, que nós vamos responder, e você pode ir fazendo as suas perguntas, né, Marlene? Ai, que bom. Pessoal, porque a gente vai tirar... Será que eu falei demais? Não, você tem falando tudo que a gente precisa ouvir aqui, certo? Mas aí, um outro aspecto que eu sei que você tem uma orientação muito boa para dar, você que está no Instagram vai convidando todo mundo. Essa palavra todas as mulheres precisam ouvir. Você que está no YouTube vai mandando aí, vai compartilhando o link com todo mundo. Compartilha esse link com todo mundo aí, porque todas as mulheres do Brasil. Se você não deu um gostei ainda, você não deu um gostei aí, irmão? Dá um gostei, irmã. Dá um gostei aí, tá? Dá um gostei. Manda a sua pergunta. Daqui a pouco nós vamos começar a responder algumas perguntas. Mas um grande problema da Jezabel, e eu ouvi até a Adriana Souto falando sobre isso, que ela chega para o marido, não é? Que era um bebezão, na verdade, era um bebezão de 80, 90 quilos, que estava bicudinho, porque o Nabote não quis vender. Não quis dar. Aí ela chegou lá e disse assim, tá triste por quê? Aí ele conta, então, deixa que eu resolvo. E é um problema muito sério quando
a esposa assume essa postura de deixa que eu resolvo, mas deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo. Não. E aí acaba o homem sendo um omisso e a mulher resolvendo. E isso vai cansá-la. Porque nenhuma mulher aguenta. Nenhuma mulher aguenta. Fala um pouquinho sobre isso. As mulheres que, em vez de assumir essa posição de auxiliadora idônea, começa a querer liderar, inclusive deixando o marido apenas com o controle remoto na mão. Uma das coisas que nós mulheres perdemos, foi a fragilidade. De ser frágil. O homem não precisa mais salvar a mulher hoje. Porque a mulher se salva sozinha. Vamos dizer assim, né? Não pode achar que eu vou fazer isso. Não, o homem fica um tontão. Não é verdade, né? Bebezão. Não, vamos deixar que a minha mulher resolve. O que é que tua mulher resolve, meu filho? Você que tem que ir lá resolver, passar aquele dificuldade. Só que você não pode falar assim para o marido de Deus. Você tem que falar, olha, meu amado, eu tenho certeza que você vai fazer o melhor. Vai que eu estarei orando por você aqui. Isso. Sempre ajuda da mulher, porque nós temos também, se o marido conta as coisas para nós de Deus, nós temos que falar de Deus até cansar, pastor. O marido e os filhos. Até cansar. Não, olha, Deus está no assunto, olha, Deus falou isso, ó. Você pode ir. Então vamos orar? Você está com receio? Então vamos orar. A oração, pastor, que é a espada do Espírito nosso. Se o marido está nervoso, vem aqui, vamos orar, porque como eu falo para a mulher, quando o teu marido sair, você sempre fala, Deus te abençoe, vai com Deus, eu te espero. Não parece, pastor, mas a repetição de palavras cria um comportamento. Porque se o senhor deixar, o marido fica na rua batendo papo, que o homem adora sair de serviço e bater papo. Exato. O senhor concorda? Não fala a verdade. Verdade. E a mulher lá esperando a criançada, esperando para jantar. Então você sempre fala, eu estou te esperando. E outra coisa, tudo que fizer, eu também falo assim com meus filhos assim hoje. Olha, então vamos orar assim, ó. Ou se não, com as pessoas que precisam. Vamos orar. Quando a pessoa fala, sempre a oração, porque daí treina a pessoa. Sempre que tiver um probleminha, nós vamos orar para o marido fazer. Exatamente. E outra coisa... Nós vamos estar juntos. Exatamente. Mas ele toma a decisão. Porque senão, é por isso que a gente tem aí muitos casamentos em crise, porque o homem é passivo, o homem... na verdade, a mulher é o homem da casa. A mulher é o homem da casa. Eu coloquei, acho que eu já disse aqui, que eu coloquei no meu Instagram um videozinho em espanhol, né? O menininho pergunta assim pro pai, ô pai, o que é ser homem? Aí ele disse, ser homem é tomar a frente, é liderar, certo? É ser o cabeça da casa, é ter postura firme. Aí ele disse, eu quero ser um homem igual a minha mãe. Nossa. A gente ri, mas é sério. Ele disse, olha, minha mãe tá parecendo mais o homem da casa do que você. É isso que ele quis dizer. E pequenininho assim, o menino bem pequenininho. O senhor sabe quando a mulher mostra o valor do homem? Quando ela o serve na mesa em primeiro lugar. Não é nada de servir a criançada primeiro. Olha aí. Primeiro o marido. Sentado na ponta da mesa. E se o marido falar, vamos fazer isso. Não sei o que lá. Não. Uma vez, uma pessoa, nem vou falar, tava lavando louça, e daí o marido falou, vamos comer uma pizza? Ela já deixou cair o garfo na pia. Não lavou o garfo. Vamos sim. Mas estou dizendo, são coisas pequenas. Mas a gente tem que mostrar que ele... E outra coisa, é serviço do lar, pastor. Não adianta, as mulheres não querem mais hoje. As mulheres querem trabalhar fora. O homem tem que chegar em casa e lavar louça. Eu tenho pavor disso. Agora, quando a mulher estiver doente, tomar conta, etc, etc. Mas a mulher... Olha... Como a gente fala, né? Os homens constroem as casas, as mulheres constroem os lares. Olha, na cultura judaica, a mulher é tão favorecida, ela é tão importante porque ela é o calor da casa. Ela é considerada como a luz da casa. Porque o homem, em primeiro lugar, senta lá, todo sábado o filho vai pedir a bênção, ela acende as lâmpadas, as velas do Shabá, lá aquele dos 7 lá, que chama menorá, né? É ela que acende, porque ela comanda a parte interna. Não adianta ter um prédio enorme com muita coisa se não tem um sustento embaixo, pastor, que nós chamamos de... Como que nós chamamos mesmo? Alicerce, alicerces fundação, embaixo. fundamento. O alicerce da casa é a mulher. A mulher tem o lar que ela tem. Se ela souber
Obedecer a Deus em primeiro lugar e fazer o marido também a imagem e a semelhança de Deus. Que coisa. Aí a gente vai servir o marido, né? Exatamente. Que as mulheres que vivem assim, não é? Elas constroem o céu dentro da casa delas. Elas constroem um ambiente realmente celestial. Bom, Você quer quebrar o homem? Assim, duvidar dele e fazer brincadeira e gozação quando ele está fazendo uma coisa importante. Você quebra o homem pela metade. Exatamente. Tem mulheres que vivem quebrando o homem. Né? Ridiculariza faz brincadeira de mau gosto e tal, não é? Fala mal dele na frente dos outros. Isso é absurdo, né? Bom, esse é o podcast número 4. Nós estamos com uma convidada muito especial aqui, Marlene Guerrato, que é uma mentora para todos nós. E nós queremos louvar a Deus pela vida dela. Tem até alguém que perguntou assim, qual foi a sua maior dificuldade? Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou quando o seu esposo faleceu? Daqui a pouco você vai responder isso aqui também. Mas um grande abraço ao nosso pessoal aí da Rádio Amo Família. A nossa rádio Amo Família está completando 12 anos hoje, gente. 12 anos, não são 12 dias, 12 meses, são 12 anos que nós estamos espalhando a mensagem do Evangelho pelo Brasil Graças e o a mundo Deus. afora. E a Marlene sempre conosco presente na nossa programação, deixando conteúdo relevante e muito edificante. Parabéns, então, ao Anderson, que tem estado aí também, o Léo, que já passou por aqui, o Claudivan, que já nos ajudou, tantas outras pessoas que já estiveram cooperando conosco aqui, tá? 12 anos, parabéns mesmo, que Deus continue abençoando a nossa casa, a nossa vida. Bom, se você não mandou sua pergunta ainda, você pode mandar a sua pergunta, tá? Pedro, só dá uma olhadinha, quantas pessoas nós temos aí no Instagram, para eu mandar um abraço aí também no Instagram aí? 147 pessoas. 47 pessoas? Aí no Instagram? Será que não tem alguma coisa errada? Porque geralmente aí é mais do que aqui, certo? É mais pessoas do que aqui. Mas um grande abraço para todos vocês que estão aí no Instagram e vocês que estão aqui no YouTube e na rádio também, no Facebook, aonde a nossa voz estiver chegando. Deus abençoe a todos vocês. E você já se inscreveu para a experiência PDP, Pastor Discipulando Pastor? Dia 1º de julho. Olha só quem vai estar ministrando na experiência Pastor Discipulando Pastor. Eu, Hernandes Dias Lopes e o Luciano Subirá. Vai ser simplesmente tremendo, extraordinário, surpreendente e você não pode perder por nada. Você não pode perder por nada. Nós vamos estar aqui, certo? 100% online, 100% ao vivo. Vou pedir para a Isabela ou o nosso time aí colocar no chat agora o link para quem quiser fazer a inscrição. Coloca aí para mim o link para quem quiser fazer a inscrição. Você já pode clicar aí, pode fazer a sua inscrição 100% online, 100% gratuito. Vai ser dia 1º de julho. 1º de julho, às 20 horas. Experiência Pastor Discipulando Pastor, reúne a igreja, a congregação, todos os líderes da sua igreja, vai ser tremendo. Está aí no chat, tá? Para você se inscrever, tá? Para você se inscrever. Vou pedir pro Eric o Eric faça um QR Code para a gente colocar na tela depois aí também, para quem quiser fazer a inscrição, porque é muito importante. Vamos então para algumas perguntas aqui. Marlene, a primeira pergunta aqui, pastor, meu esposo é ungido, né? Ele foi consagrado a pastor. Temos pouco tempo de casados, mas ele me distrata, me humilha. Tivemos que mudar por causa da saúde da minha mãe e por isso as humilhações aumentaram. Agressões físicas e verbais. Tenho o direito de pedir divórcio? Estaria eu violando os mandamentos de Deus? Qual conselho você daria para essa irmã? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, eu falo com toda sinceridade, de acordo com a palavra de Deus. O povo judeu, preste atenção, querido, o povo judeu fez uma aliança com Deus. E no deserto, Deus quis morar com eles. Acontece o seguinte, eles faziam aliança, Deus abençoava, arrumava água, eles voltavam a terem pecados, eles voltavam a terem pecados, eles voltavam a terem pecados. Deus nunca quebrou a aliança. Se Deus não quebrou a aliança com um povo corrompido,
ou eu posso ir contra a maioria das pessoas que estão me ouvindo. Não seja você a dar o passo para quebrar essa aliança. Eu acredito que se você pedir com o coração e aguardar a sua vitória, você vai dominar, não, você vai iluminar, é diferente. Você não vai dominar a situação, você vai iluminar o caminho desse homem, fazendo tanto bem a ele, que Deus vai trabalhar a seu favor, porque Deus não vai patrocinar nenhuma atitude sua que possa prejudicar o seu casamento. Então, que você não seja vítima, às vezes, de se achar que você não vai conseguir nada. Porque com Deus nós temos tudo. O olhar de Deus está sobre você, Ele está vendo. Porque o fato dele ser pastor, será que ele teve o preparo necessário espiritual? Porque hoje qualquer pessoa é consagrada a pastor, não é verdade? Exatamente. E fazem as mesmas coisas. Eu não sou a favor do divórcio nunca, pastor. Eu acho que essa mulher também, ela deve... Qual é o grande problema, Marlene? Essa mulher e esse homem não têm mentores. Porque se você tem mentores, você tem alguém com quem compartilhar suas dores. Ela precisa buscar auxílio com alguém que saiba mais do que ela. ela. Aqui, ó, Pedro. Né, Entendeu? querido? Exatamente. Ela tem que buscar alguém. Exatamente. Por isso que esse trabalho que o senhor faz de mentoria é importante. Ela, por exemplo, tem o SOS Casamento aqui tem o SOS Casamento presencial. E nós, com frequência, recebemos pastores aqui. Nossa! Com frequência, nós recebemos pastores aqui. Então, eu vou dar um conselho para você. Entre em contato com o nosso pessoal, convida o seu marido para vir aqui, vocês vão passar por uma última imersão. Tentativa até. E aqui as pessoas são tão tratadas assim. Então mudam em 3 dias. A maneira de pensar, de ver, muda tudo. Não adianta, porque divorciar não é o caminho. Não é o caso. Qual foi a maior dificuldade que você, Marlene, enfrentou quando o seu marido faleceu? Qual foi a sua maior dificuldade? Eu queria dizer para vocês não pensarem que eu estou fazendo graça aqui, não. Eu vou dizer uma coisa para vocês, querido. Como eu tinha um propósito na vida de servir a Deus, é uma coisa interessante. Porque servir a Deus é desde o começo da nossa vida. Então, eu quero contar só uma coisa para vocês. Não deixa nunca de fazer o bem. Quando eu tinha 23 anos de idade, eu estava casado esperando o 3º filho, eu adotei, vamos dizer assim, uma senhora que é tia do meu marido, morou com ele muito tempo. Ela era sozinha, ela morava com a minha sogra, ficou sozinha. E eu trouxe essa mulher para minha casa, ela tinha 50 anos, solteira. Ela já tinha tentado o suicídio, era espírita. Era uma mulher trabalhosa. Mas eu a trouxe para ela não ficar sozinha. Quando meu marido morreu, foi ela que me ajudou a tomar conta das crianças. Poxa, que coisa. Então acontece o seguinte, quando você olhar, você está perguntando para mim, quando você olhar o seu passado, olhe com o olhar de Deus, porque a mão de Deus estava lá com você. É que a gente pensa que Deus cuida da gente só agora. Conclusão, não chorei porque eu tinha aquela visão que Deus estava no lugar. Eu chorei no primeiro dia e no segundo, depois nunca mais chorei porque eu tinha criançada. Segundo lugar, eu tinha R$150 no bolso. Mas o que aconteceu comigo? Porque eu dependia do meu marido, tudo meu marido comprava, que eu dava. Eu tinha certeza absoluta, mas absoluta, que não ia faltar nada. E esta fé é que faz o milagre acontecer. E obedecer a Deus também. Daí o que aconteceu? Tivemos auxílio, porque eu fiquei 6 meses sem receber NPS. Meu Deus. Com 10 pessoas na casa. Mas pergunto se Deus deixou de mandar dinheiro para mim. A empresa mandou uma quantia pequena, mas mandou. Daí eu me formei, fui escolhida. Eu vou dizer uma coisa, foi milagre acima de milagre. Que bênção. Então você vive na esperança de que Deus está sempre ao seu lado, na certeza de ao seu lado. Então, eu não achei nada difícil. Eu fui como se fosse uma coisa normal, se Deus desse uma missão para mim fazer, acabou. Eu não me lembro de ter chorado. Meus filhos podem perceber, eu não já chorava perto deles. Eu só trabalhava. Então, qual foi a minha atitude? Confiança que Deus estava comigo. Eu não estou mentindo para o senhor, pastor. Acredito, é claro. Jamais que eu ia mentir para o senhor, não. nem para ninguém. Que bênção, não? Eu não duvidei um dia, pastor, que Deus estava longe de mim. Que lindo, que lindo. Deus cuidou de você, dos seus filhos, e a prova está aí, né? Uma outra pergunta aqui, Marlene, essa aqui eu acho que é bem pertinente também.
Nós estamos falando com esposas de pastores aqui, ó. Eu sinto ciúmes do meu marido com as ovelhas. Qual dica para controlar esses sentimentos? Como é que é? Ele é pastor e ela sente ciúmes com as ovelhas e ela entende que não pode. Como é que ela controla esse sentimento? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe que o ciúme é primo da inveja? Ele é parente. Entendeu? É primo da inveja. É uma coisa interessante. A gente tem ciúmes do marido. Eu que tinha um marido muito bonito também, eu tinha ciúmes dele. Das meninas vieram falar pra mim. Não tá sendo som aqui, Pedro. Eu não assisti a missa ontem porque eu fiquei olhando pro teu marido. Falavam assim pra mim. Que coisa. Então, o que a gente faz, pastor? Só um momentinho, dona Mariana. Só um momentinho. Eu acho que é esse cabo que não tá legal, hein? Que pena, será que agora? Estraga? Então, meus amados, eu vou contar para você como é que a gente trata esse negócio de ciúmes. Você sempre vai pro lado positivo. Então, tem ciúmes por quê? Porque é ele que dá atenção ou são as ovelhas que dão atenção? Então, eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Acha que é perigo nesse carinho que tem? Então, eu vou contar para você ficar bem ciente disso. Tá, o pastor aqui está do meu lado. Qual é o limite entre o certo e o errado, o sagrado e o profano, o puro e o impuro? Um fio de cabelo. O judeu fala isso. É um fio de cabelo. Então, o que a gente tem? Não pode ter ciúmes, mas você tem que falar diferente. Querido, fico preocupada com o conceito que as pessoas podem ter de você quando as mulheres... Claro, eu reconheço que você tem valores, etc. Se ele for... A senhora fala ovelhas, só mulheres ou também homens? Eu acho que é das mulheres, né? Aqui, eu sinto ciúmes do meu marido com as ovelhas. Então, você tem que estar perto sempre. Não larga teu marido sozinho, porque teu marido é homem, ele é sujeito a ter atração por alguém, é sujeito. Então, defenda você do teu marido do diabo. E só que você tem que falar, olha, a gente não fala assim para os filhos, meus filhos, olha, quando você conversar assim com as moças, a distância tem que ser assim, ó, 80 centímetros entre o homem e a mulher. Por que 80 centímetros? Você sabe por quê, pastor? Não. Isso é parte da técnica de vendas e tudo. É o seguinte, porque o senhor vê a pessoa por inteiro. Porque se o senhor chega muito perto... O senhor não sabe, é como um fio de cabelo, pastor. Um fio de cabelo. A gente não sabe até onde está a boa vontade e até onde está o prazer. Aonde está o cuidado, onde está o prazer de estar com a pessoa. E é no prazer de estar com a pessoa é que às vezes a gente cai. Então você tem que falar, cuidado, não deixa o diabo entrar no teu coração. Quando você for passar a camisa dele... Você passa a camisa e fala, Senhor, guarda o coração do meu marido. Vai orando por ele. Cada roupa que você pegar, não é mandinga isso daí, não. Eu falei, Senhor, que ele vista esse terno da retidão. Que Jó falava. Eu me vestia com o manto da retidão. O senhor lembra? Então fala das virtudes. Não fala dos defeitos. Fala, eu gostaria que fosse assim com você. Retidão. Você tem que ter retidão. Não deixa ninguém chegar perto de você. Você é o tesouro de Deus. Não se deixe manchar. Agora, não se deixa contaminar, pastor. Nós temos que pôr nesse lado. Agora... O senhor acha errado o que eu estou falando? Não, eu acho que tem dois lados. O que a senhora está falando está muito certo, mas existe um outro lado também das mulheres que veem coisas aonde não existe coisas para ver. Por exemplo, eu aconselhei uma mulher que ela tinha ciúmes doentio do marido. O marido não podia olhar para o lado, que ela já imaginava 1000 coisas, né? Aí eu falei para ela... De um espírito dominador. Aí eu falei para ela, possessividade. Aí eu falei para ela, irmã, você já pegou alguma situação, não é, do seu marido, assim, que levou você a desconfiar dele? Alguma postura, alguma mensagem no WhatsApp, alguma conversa errada, algum olhar malicioso? Não, pastor, meu marido não, ele nunca fez isso, ele nunca fez... Falei, então,
Se o seu marido nunca deu motivo, se o seu marido é íntegro e um homem de Deus, o problema não está nele. O problema está na sua cabeça, certo? Ah, também tem esse lado, né, pastor? O problema está na sua cabeça. Você está vendo coisas correto. aonde não tem coisa, né? Você tá vendo situações aonde situações não existem. Então, o problema não está nele. Agora, é claro, a gente não pode ter ciúme, mas também não pode provocar o ciúme do outro. Não pode provocar. Exatamente, porque tem pessoas que provocam, não é? Tem uma postura que não é conveniente, não é decente, não é sensata, não é ética. Aí é uma outra história. Mas nesse caso aqui... Eu queria só dizer aqui, pastor, essa mulher ela tem que orar com o marido todos os dias antes de dormir, ajoelhado, orando para Deus guardá-lo, e pedindo coisas para ele. A gente tem sempre que... Olha, o senhor pode pensar que eu estou exagerando, que agora eu não tenho marido, eu faço isso. Não, eu fazia isso antes. A gente tem que orar, pedir, Senhor, guarda os pés do meu marido onde ele entrar. Tem que pedir proteção. Ele vai tomando... Só de ouvir ela falar... Aquilo vai... A Jezabel, de ouvir o rapazinho lá, o Acabe, falar que queria vir na bota, ela não foi fazer? Fica na cabeça, o que fica na cabeça e que muda é a palavra, pastor. E não ela são tem as que falar, nossas. olha, eu acredito em você, eu confio em você. Exatamente. Você é um homem de Deus. Eu quero te proteger. Eu estou aqui orando por você. Uma outra pergunta aqui que eu acho que é muito importante. Ó. Pastor Josué, na hora do aconselhamento para uma mulher ou para casais, a esposa do pastor deve estar com o pastor na hora do aconselhamento? Seria o ideal, né? Não, eu acho que não pode aconselhar sozinho uma mulher. Então, seria o ideal. Exatamente. Se a esposa não está, ou se ele está sozinho, está numa viagem. Vou fazer de conta. Ou se não foi em tal lugar, daí você começa a conversar com um casal. Aí você fala, mas se ela está fazendo o aconselhamento, a esposa tem que estar junto. Não é verdade? Tanto é que conselheiros lá nos conselheiros não tem dois pares. Então. Inclusive, eu sempre oriento para um pastor jovem que pede mentoria que ele nunca aconselhe uma mulher sozinha. Nunca pode. Não é? E olha só. Eu recebi ontem, não é, um pedido de ajuda de uma esposa, não é? Que dizia assim, ó, meu marido foi se aconselhar sozinho com a esposa do pastor sozinha. Não, nem pensar. Sabe o que aconteceu? A esposa do pastor começou a sentir atração pelo marido dela. Mas não há dúvida, pastor. Agora, se a esposa do pastor estivesse com o pastor aconselhando esse marido, não teria acontecido isso. Então, não é prudente... outra coisa, e muito bem preparado tem que estar o conselheiro, né, pastor? Exatamente. Não é qualquer um para aconselhar, não. Exatamente, não é qualquer um. Tem que ter padrão. Tem que ter padrão. Olha, aqui ela está perguntando assim, eu como esposa de pastor, posso querer que ele não ande com alguém? Acredito que tenha más companhias. O que você diria? Quem é alguém? Esse alguém quem é? Provavelmente é alguém que não inspira confiança, que não tem um bom testemunho, que é uma pessoa que realmente que não vai agregar valor à vida do marido. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, querida. Eu sempre falo para Deus, sempre falo assim, Senhor Deus, me mostra, por favor, o que eu tenho que fazer. Eu tive um acontecimento na minha casa com um filho, só vou contar uma coisa para vocês bem rapidinho. Eu não entendia por que aconteceu aquilo. O senhor acredita que um dia eu estava sentada, eu estava olhando para o teto, é como se Deus falasse, eu estou ensinando essa pessoa como ele deve agir. Deus falou para mim, eu estou ensinando agora que ele vai sentir com esse comportamento incorreto, agora ele vai sentir como ele não deve agir e como ele deve agir. Pastor, não adianta. É a companhia de Deus, da Bíblia, conselho. É só ler os Salmos, pastor. É só ler a história da palavra de Deus em qualquer lugar. Você vai encontrar resposta, porque nós não temos essa resposta para todas as áreas. Então, o meu conselheiro é a Bíblia. O senhor tem algum conselheiro? Tem. Mas claro. Alguém que conhece bem a Bíblia. Porque quem não conhece bem a Bíblia, falou, também está com a cabeça às vezes. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não para no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí, Paulo disse, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, essa esposa aqui, ela está certa. Por exemplo, esses dias, a Rose
Não é? Eu falei, Rose, fui convidado para ir nesta igreja, onde o pastor teve um problema. Ela falou para mim, não é o momento, não é a hora, não é interessante. Entendeu? Eu falei, sabe a palavra. Por quê? Porque às vezes quem está de fora está enxergando melhor quem está dentro, quem está perto. Então... E é outra coisa, a tua esposa lê a Bíblia. Sim, claro. Bom, eu posso contar mais uma coisa, pastor, não queria tomar. Me diga uma coisa, quando Abraão ficou tão triste de mandar Ismael embora, foi falar com Deus, que Deus falou, obedeça a tua mulher. Jacó aprontou na vida dele, nós sabemos como é que foi, nós não podemos julgar, todos estamos contando o que ele fez. Foi lá, o pai, Labão, que era irmão da mãe dele, da Rebeca, praticamente, entre aspas, vendeu as duas filhas. Ele primeiro quis casar-se a Lia por 7 anos e a Raquel por mais 7 anos. Quando, no coração de Jacó, Deus colocou para ele ir embora, o que ele fez? Foi perguntar, pode ver na Bíblia, foi perguntar para as duas esposas o que ele deveria fazer. Você lembra dessa passagem na Bíblia? Então, a mulher, ela... Por isso que é essa perspicácia da mulher. Se ela falou não vá, pastor, não vá. Exato. Até porque a mulher percebe insinuações não verbais que o homem não percebe. Não percebe. O homem não percebe, né? Pastor, olha, graças a Deus, o senhor, entre aspas, não é obedeceu, o senhor aceitou o conselho da sua esposa. Exatamente. Agora uma outra pergunta aqui que eu acho que é a última e vamos ajudar essa esposa de pastor aqui. Nós, como pastores, como demonstrar o amor de Cristo na igreja estando passando por um vale em casa? Nosso filho nos confessou que é homoafetivo, homossexual. Que conselho a gente daria para essa querida esposa de pastor aqui? Mas que situação difícil. Essa aqui é difícil. E não adianta perguntar como aconteceu. Exatamente. Alguma coisa aconteceu. Sim, claro. Mesmo no relacionamento, como o senhor contou na primeira historinha, eu quero ser que nem minha mãe. Exatamente. E não é verdade? Essa obra ser que nem a minha mãe. Pastor, eu não tenho palavras para dizer para essa mulher de que maneira deve agir. Primeiro, com a maior naturalidade, deve agir com a criança, não diminuir... É com jovens. Com jovens. Não diminuir em nenhum ponto o amor que ela tem por ele, porque ele tem que se sentir amado. E pedir um milagre na casa dela. Eu não vejo outra saída, pastor. Exatamente. Até porque Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, certo? Então, se Deus como pai me ama, apesar de odiar o pecado, eu como pai tenho que amar o meu filho, apesar de abominar o pecado na vida dele, né? Eu tenho um aconselhamento, se ela se puder falar do meu ponto de vista. Você não vai contra ele, mas você vai procurar na Bíblia meu filho, você está no lugar onde Deus não está. Então você está fora da proteção. Preste atenção. Sempre falar com as companhias que você está, tem que falar para ele que existe a maldição do pecado. Então, ela, cada vez que for possível, falar que esse caminho é o caminho da destruição, da ruína. Isso ela não pode deixar de falar. Mas tem que tratar com amor. Mas ela tem que saber por causa do quê, pastor? Nós não podemos alisar o pecado. Exatamente. E deixar bem claro que nós não somos contra os homossexuais. Nós somos contra uma opção sexual antibíblica. Isso ofende a Deus. Tem que separar bem, porque eu tenho conhecidos, certo, que são homossexuais. Eu tenho conhecidas que são homossexuais. E o fato, não é, de a gente conversar, dialogar, discutir, entendeu? Não significa que eu concorde, certo? Que eu concordo. Então, tem pessoas que acham que a gente é homofóbico. Não, nós não somos homofóbicos. Muito pelo contrário. A gente ama essas pessoas e ora para que elas... Eles são cristãofóbicos. Exatamente. Quem pensa assim, não é? Então, a gente ama essas pessoas e ora para que elas tenham um encontro com Jesus e que a verdade possa colocar elas aonde Deus
preparou para que elas estivessem. Porque é o que a Andréa Vargas sempre fala, não é? Se Deus... Ela é especialista nessa área. Exatamente. Né? Se Deus fez... Se quando o bebê nasce, ele nasce com pênis, Deus estava dizendo, nasceu para ser educado como macho. Para ser macho. Se Deus fez a menina com vagina, Deus estava dizendo, olha, nasceu para ser fêmea e para ser educada como menina. Está claro isso, certo? O que não é feito assim vai de encontro com o que a Bíblia diz. E nós, certo? Nós pautamos nossa vida na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E aí, assim como nós respeitamos, porque cada um é senhor da sua decisão, cada um é responsável pelas suas escolhas, cada um tem liberdade para fazer o que quiser com a sua vida. Agora, é claro, toda escolha tem as suas consequências. Todas as decisões têm as suas consequências. E aí a Bíblia deixa muito claro isso. Então, essa mãe, como você disse, primeiro ver com naturalidade, não é? Não começar a enxergar isso. Não. Tem que ver com naturalidade, não é? Até para ter equilíbrio, para resolver, para tratar disso. Segundo, eu acho que tem que amá-lo, certo? É filho. Com toda certeza. É filho. Terceiro, você tem o direito de impor limites na sua casa, certo? Por quê? Porque tem menina que quer levar a parceira para casa e ficar se beijando na frente da mãe, ou então o rapaz que quer levar o namorado, o marido para casa e quer ficar... Não, eu acho que o pai e a mãe têm o direito de, na sua casa, estabelecer limites. Agora, eu posso também acrescentar uma coisa, pastor? Eu concordo plenamente, mas ela tem um dever também. Eu me lembro de uma moça num congresso da Assembleia de Deus que eu fui uma vez em Santos, que a moça falou, olha, meu marido sai toda sexta-feira, fica sexta-feira, sábado e domingo, volta domingo à noite para casa. O que eu faço? Ele vai beber com os amigos. Eu falei, o que puder você fazer de bom para ele, você faz, só que é o seguinte, quando ele sair, aí que tem, eu quero explicar para esse casal, para ele fazer uma esteira, vamos dizer assim, uma esteira espiritual, de uma tal maneira que ele possa pensar nisso. Eu falo, toda vez que você se arruma bem, vai na porta e fala para ele, querido, olha, aqui estão os que te amam. Você vai com seus amigos, olha, não sente de costas para a janela, não sente de costas para a porta, não sente de costas para ninguém, pode vir uma garrafada quebrar na tua cabeça, porque onde você vai é lugar de destruição. Então você esteja preparado que o mal vai chegar. Então acontece o seguinte, ele tem que prestar atenção que ali não é lugar de prazer. Então o que você faz com o menino? Querido, olha, você vai sair, você vai com os teus amigos. Então você lembra, eles não são de Deus. Eles são da turma de Satanás e os inimigos de Deus. Segundo lugar, eles não querem seu bem. Terceiro lugar, o caminho é de destruição, de morte e de condenação. Você pode ir, mas eu não quero morrer sem falar para você que esse caminho seu é o que você está seguindo. Eu estou pedindo a Deus para Deus abrir seus olhos para a verdade. Você é recebido aqui a toda hora, a hora que você quiser, mas olha, você tem que saber que esse caminho é de morte. Posso contar só um caso para o senhor? Sim. Uma pessoa ligou para mim, um rapaz, bem rapidinho, pedindo conselho, dizendo assim para mim, Dona Marlene, eu conheço a senhora, eu não gosto mais da minha mulher, eu não quero mais ficar com ela. A senhora pode dizer algumas palavras? Eu falei, eu volto a falar com você. Voltei a falar com ele e falei, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe que eu não posso falar com você? Porque você já decidiu. Você não quer amar mais sua mulher. Você não quer mais conviver com ela. Agora eu só quero dizer uma coisa para você. Você está desviando das coisas de Deus para as coisas do mal. Então, eu só vou dizer uma coisa para você. Você está saindo para o caminho da perdição. Você é pai de adolescente e pai de criança. Segundo lugar, não pense que você é bonito. Você vai ficar com a cara feia. Você vai ficar enrugado. Braços enrugados, pernas flácidas. Falei para ele desse jeito. Ninguém vai amar você. Você vai ficar pobre. Você está servindo o diabo. Você deixou a verdade da morte de Cristo na cruz pela sua vida para levar uma vida de prazeres. Cada vez que você estiver nas suas andanças, você vai se lembrar que você está do outro lado da vida.
que você está nas trevas, que você está na escuridão. Pastor, não pensa que eu acalentei, eu dei uma de João Batista. Arrependei-vos, arrependei-vos. Olha, pastor, falei mais umas coisas que eu não vou falar aqui. Não vou falar aqui, falei para ele. Com amor, falei coisas pesadas para ele. E eu fiquei meio preocupada porque eu não falei uma palavra boa para ele, só falei tudo de ruim que ia acontecer com ele. Inclusive que ele ia ficar velho, assim, pelancudo, que ninguém queria ele, pobre. Iria deixar o tesouro da família. Pastor, eu dei para uma das minhas filhas lerem. Ela falou, mãe, eu duvido que esse homem vai se separar. Quando chegou dezembro, ele falou, Dona Marlene, ano novo, vida nova. Eu quase morri de alegria, pastor. Porque às vezes não é pra gente ficar... E ele ficou firme com a esposa? Tá lá. Até hoje. O senhor está entendendo Que qual é o benção, que negócio? benção. Que João Batista, pastor, ele pegava no pé. Ele era duro, hein? Ele era duro. E do leve a mal, o aconselhamento não pode alisar. Ó, o João Batista, Jesus, eu falei para ele, eu não falei para ele sepulcro caiado de branco, porque ele é crente, pastor. Eu não falei, você é um sepulcro caiado de branco. Mas eu falei coisas duras que ele ia enxergar na frente. E a verdade é a libertadora, né? E conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Dona Marlene, que pena, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast número 4. Amanhã eu estarei de volta com outra convidada aqui para falar sobre os desafios da esposa de pastor. E a semana que vem eu vou falar só com filhos de pastores, hein? E vai ter um dia que vai ser eu, o Douglas, meu filho, a Letícia, minha filha, e o Pedro, meu filho. Então nós 4... Vai ter uma sabatina, exatamente. Nós vamos estar falando aqui sobre os filhos dos pastores. Eu já convidei aí a Isabela, está já falando com todos, já está certo, a Ana e a irmã dela, que são filhas do pastor Clóvis, da Igreja Batista lá de Jundiaí, na Casa de Deus, vão estar aqui na quarta-feira. Vai ser lindo a semana que vem. Coloca na sua agenda, marque aí, porque a semana que vem eu vou estar recebendo aqui filhos de pastores para a gente falar quais são os desafios, não é? Dos filhos de pastores. Olha, nós vamos estar aqui, nós vamos ter no dia 1º de julho, nós vamos ter a nossa experiência Pastor Discipulando Pastor, 100% online, 100% gratuito. Você não pode perder por nada. Eu, Luciano Subirá Hernandes Dias Lopes, vai ser simplesmente fenomenal, extraordinário, surpreendente, edificante. Pastorzão, pastora, família de pastor, marque aí, coloque na sua agenda, marque aí, certo? Olha, dia 1º de julho, Pastor Discipulando Pastor, experiência Pastor Discipulando Pastor. O meu pessoal pode colocar aí o link no chat para todo mundo ir se inscrevendo aí para a experiência. Coloca bastante vezes aí, Isabela e companhia aí, por favor, coloca aí no chat, tá bom? Pessoal do Instagram, vai lá no feed, tá? Vai lá no feed e lá está o link na bio e aí você também se inscreve. Nós estamos esperando no mínimo 70 mil inscritos em todo o Brasil e vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso, ok? E amanhã às 9 horas estaremos de volta. Marlene, muito obrigado, viu? Imagina, eu que estou agradecida, pastor. Muito obrigado por tudo, viu? Eu creio que Deus falará no coração de cada um, apesar das nossas falhas. Tem pessoas aqui que estão dizendo que queria ter pelo menos passar um dia com você aqui, ó. Falou que passar um dia com você era mais do que ler um livro de 700 páginas. Nossa, que coisa boa, meu Deus do céu, coisa boa. Muito obrigado, Marlene. Deus abençoe você, sua casa, a sua família. E vamos ver se você volta outras vezes aqui. Se Deus quiser. Vai ser muito bom pra gente falar um pouquinho, de repente, de Romanos, que você gosta muito de falar. Eu gosto daquele estudo que eu falei para o senhor, gostaria muito de dizer para eles, construa uma casa, edifique uma casa para mim. Vamos marcar para você vir um dia aqui, falar 1 hora para a gente só sobre esse assunto aí. Edifique uma casa para mim. Que lindo. É muito lindo, pastor. Dá uma visão do que nós fazemos, a casa de Deus. Que a casa de Deus é, como diz foi o Salmo 27:4 que fala, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar todos os dias. Na sua casa. Na sua casa. Que a casa de Deus é para o nosso coração morar. Por isso que o Shekinah tem que estar em casa, pastor. Nós não podemos perder as fronteiras.
E é interessante, pastor, que o judeu fala assim também, que nós devemos pôr cercas na Torá, cercas nas Escrituras, que tem muita coisa mudando as Escrituras no sentido, coitadinho, Deus vai perdoar, Deus vai fazer não sei o quê. Não é assim, pastor. Não é assim não. Nós não é assim. precisamos, não podemos perder a rigidez das regras do reino de Deus, porque eu acredito assim, que o que mantém uma família unida são as tradições cristãs que nós temos em casa. Eu acredito nisso também. As tradições cristãs que nós temos em casa. Onde o senhor Abraão, ele levantava-se pela manhã com o pai primeiro lia a Bíblia, depois cantava um hino, daí ia tomar café, ia para a roça, voltava à tarde, o mesmo ritual. Todos, pastor. E a nossa casa precisa ter tradição e rituais. Deus abençoe, dona Marlene, Deus abençoe você. A paz do Senhor. Amém. Esse foi Obrigado, o nosso podcast um abraço. número 4 e amanhã às Obrigado. 9 horas estaremos de volta e vamos terminar como sempre nós terminamos. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã no podcast número 5.